Olá, com alegria chegamos a você com mais um culto. Gostaríamos de estar reunidos, de celebrar em nossos templos, mas enquanto isso ainda não nos é permitido, nos alegramos pela tecnologia que nos permite chegar a cada um de vocês. Nós queremos ter esse tempo, nós queremos celebrar ao Senhor Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que vocês, assim como nós, possamos sentir e perceber a presença desse Deus, que está sempre presente, está sempre conosco. O lema bíblico para essa semana nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 14, onde nós lemos: Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Que bom que somos ovelhas do rebanho do Senhor Jesus. E como ele diz nesse versículo, ele nos conhece. Ele se importa, ele sabe profundamente o que estamos passando, pensando e sentindo. Que há a certeza e a convicção de que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. De que ele se importa, de que ele se dedica em cuidar de nós, possa trazer paz aos nossos corações. Eu desejo que você tenha um tempo abençoado, que você consiga parar tudo o que estiver fazendo e tire um tempo, se dedique, ouça a palavra, que sejamos edificados e fortalecidos por ela. Amém. Eu convido para um momento de oração. Amado e bondoso Deus, nós te damos graças por teu grande amor, que se manifesta de muitas formas, por este novo dia e também por tua palavra, que queremos ouvir e receber agora. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir e receber, não exatamente o que nós queremos ouvir. Nós somos parte do teu povo, espalhado pelo mundo todo, não podemos nos reunir ainda nos templos, mas nos reunimos em oração, em comunhão fraterna de irmãos e irmãs que amam a ti, que amam uns aos outros, que amam a tua palavra. Abençoa este momento, Senhor. É o que pedimos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Convido que você acompanhe a leitura bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se
unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olá, estimados, que bom que nós ouvimos a palavra de Deus hoje do livro de Atos dos Apóstolos, onde fala de uma comunidade. Talvez ao ouvir o relato do texto você pensa, nossa, numa comunidade como essa eu gostaria de viver. Bom, enfim, essa comunidade não surgiu simplesmente do nada. Ela surgiu por algumas coisas que o texto aponta. Primeira coisa que o texto aponta, diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ou seja, eles ouviam as promessas de Deus que os apóstolos traziam, os apóstolos que estavam impactados com a ressurreição de Jesus Cristo. Olha só, o anúncio da ressurreição de Cristo, o chamado à fé, é que trouxe consequências, como, por exemplo, a comunhão, o partir do pão e as orações. Muitas pessoas acham que vão encontrar uma comunidade perfeita em algum lugar que vai agir de acordo com suas vontades. Olha, é justamente por isso que Deus enviou Jesus Cristo, para que as nossas vontades ficassem abaixo da vontade do Pai. É a vontade de Deus que rege uma comunidade. Eu não estou lá envolvido com pessoas porque simplesmente elas me apetecem. Eu gosto de estar lá porque eu gosto das pessoas que estão lá. Porque muitas vezes nós não gostamos. Mas a fé me faz perceber que aquelas pessoas são chamadas por Deus assim como eu fui. Então, talvez um dos grandes dilemas que nós enfrentamos em nossas comunidades não é só o fato de as pessoas não conseguirem se perdoar. É o fato de muitas pessoas não ouvirem o Evangelho e não entenderem, por meio do Evangelho, que o perdão é a melhor forma de viver. Então a fé é que faz uma comunidade. E as nossas comunidades sofrem muitas vezes de falta de fé. E isso se mostra claramente também na falta de comunhão, na falta da acolhida e também na falta da oração conjunta. Por meio da fé, Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, em obediência ao Pai, cria comunidades de fé. Então nós não vamos encontrar uma comunidade ideal, mas nós podemos nos inserir em nossa comunidade por meio da fé. E essa fé me faz viver bem com as pessoas, apesar das nossas diferenças. Nem todo mundo me agrada, mas não é para me agradar. As pessoas que estão juntas por meio da fé deveriam agradar a Deus. Viver por meio da fé significa agradar a Deus. A prioridade é ter esse temor que diz no versículo 43, cheios de temor, onde podiam presenciar sinais e maravilhas feitas pelos apóstolos. O temor, ou seja, eu busco não a minha vontade, mas a vontade de Deus. E se Deus me colocou nessa comunidade, e aqui eu cheguei à fé, é aqui também que eu vou buscar, em obediência ao Pai, viver em comunhão, perdoar, amar, celebrar a ceia, orar com as pessoas que aqui também estão. Não é uma comunidade ideal que nós vemos em Atos. É uma comunidade que crê. Pessoas chegaram à fé, confiaram em Deus e passaram a viver juntas, porque sabiam que esse era o propósito de Deus. Mas também aqui fala de um assunto muito importante,
porém delicado. Eles tinham tudo em comunhão, eles vendiam as suas propriedades e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Se importavam uns com os outros. Eu creio, e já vi muitas vezes em nossas comunidades isso acontecer. Pessoas que ajudam umas às outras, não só em campanhas, mas também pessoalmente. Onde se vê uma necessidade, muitas vezes há uma oferta, há um auxílio. E como é bom nós podermos contar também com a nossa comunidade nos momentos de dificuldade. Mas para que isso seja possível, precisa haver o sentimento de partilha. E uma das coisas que esse sentimento de partilha também traz é a nossa contribuição com a nossa comunidade. Também financeiramente. Também para manter o trabalho, para manter as pessoas que são contratadas também para conduzir esse trabalho. E não estou falando aqui em causa própria, só estou dizendo que o texto coloca. Mais à frente você vai ver no livro de Atos os apóstolos dizendo: olha, nós não podemos fazer tudo, nós temos que nos dedicar ao estudo, ao ensino e às orações. Os apóstolos fizeram isso. Então lideranças tiveram que assumir também funções dentro da comunidade, doando, dedicando do seu tempo, mas também doando e dedicando das suas finanças, para que o reino de Deus crescesse, para que pessoas chegassem à fé, para que pessoas vivessem em comunidade. A comunidade não é o reino de Deus, mas a comunidade é portadora do reino, porque ela anuncia o Evangelho de Jesus Cristo, que nos coloca junto do Pai, que nos coloca submissos a este Rei e Senhor. E o texto continua, dizia que todos os dias eles se reuniam no pátio. Olha só que coisa profunda. Se nossos membros, se nossos irmãos e irmãs em nossas comunidades percebessem essa alegria de se reunir, nós teríamos igrejas cheias, não para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, mas onde haveria louvor, onde haveria partilha, onde haveria comunhão, como diz o texto aqui. Mas parece que não há essa vontade de se encontrar. O texto diz, por meio da fé, eles continuavam a se reunir todos os dias. Queridos, o chamado à fé nos coloca junto com comunidade. Viver em comunidade não é fácil, mas pela fé não só é possível, como também é bom. Hoje nós não podemos nos reunir, estamos privados dos nossos cultos por enquanto. Se isso não te faz falta, pensa bem. Será que você entendeu o Evangelho realmente? Será que você entregou a sua vida a Cristo Jesus e percebeu que Ele te coloca junto de outras pessoas para não só ouvir uma boa pregação, mas também para se reunir em louvor e oração com a sua comunidade? Essa é a vontade de Deus. E o texto continua também dizendo: partiam o pão em suas casas, se encontravam, se visitavam. Muitas pessoas acham que isso fica ao encargo de algumas pessoas. Não, os cristãos se encontravam fora de suas comunidades, porque não havia mais entre eles aquilo que no passado os separavam, as mágoas, a raiva, ou então as discussões do passado, ou então as coisas que foram feitas no passado. Por meio da fé isso é perdoado e de novo passa a ter comunhão não só nos cultos, mas também entre aqueles que creem. E inclusive quando nós vamos de casa em casa, quando visitamos pessoas, quando estamos envolvidos com as pessoas, nós também percebemos as suas necessidades, por isso partir do pão em suas casas. Também o texto diz que as pessoas ao redor percebiam a sinceridade
do coração, da alegria do coração daqueles que criam, daqueles que confiavam. E por isso o povo de Deus, os cristãos, tinham a simpatia de todo o povo. Pessoas olhavam para aquelas pessoas que faziam parte dessa comunidade e diziam: olha como eles realmente superaram muitas coisas por meio da fé e agora vivem unidos e se alegram unidos por meio da fé. Essa comunidade não era perfeita, eu digo de novo. Enfrentaram problemas dentro e fora. Foram perseguidos pelos judeus, já logo no início, no capítulo 4 já fala de perseguição. No capítulo 5 fala de pessoas que estavam na comunidade, mas que por vaidade começaram a mentir e a querer enganar. Surgiram problemas dentro dessa comunidade, mas o Evangelho, a promessa de Cristo, a presença do ressurreto persistiu, apesar dessas dificuldades que as comunidades enfrentavam. Então nós não teremos uma comunidade perfeita, mas você, como aquele que é chamado por Deus para viver a fé, é chamado para viver em comunidade. Isso faz parte da obediência a Deus, da submissão à palavra de Deus e do temor e do respeito a Deus que a fé nos coloca diante dos olhos. Queridos, que nós tenhamos essa saudade de se reunir em culto agora. E que quando nós nos encontrarmos novamente, que seja um encontro marcado pela fé, pela comunhão, pelo partir do pão e pelas orações. Que seja marcado com tudo isso e que a fé nos traga tudo isso, porque Cristo vive, Ele é o ressurreto e Ele quer que eu e você vivamos juntos. Que Deus faça isso acontecer entre nós, que Cristo esteja entre nós e que nós sempre nos encontremos com Cristo entre nós, porque aí sim o nosso amor e a nossa vida em comunidade vai ser de grandes alegrias, também de grande sinceridade no nosso coração. Que Deus nos traga isso em nossas comunidades. Amém. Convido para uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer e louvar por esse tempo
pela palavra que nos alcança. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus vivo, Deus que se importa, Deus que nos conhece, Deus que se faz presente todos os dias da nossa vida. Te pedimos, Senhor, que essa palavra que ouvimos fique guardada em nossos corações, em nossa mente, e nos traga ânimo e força para mais uma semana. Que possamos viver cada dia na certeza de que Tu estás conosco, de que Tu nos acompanhará e nos guardará. Entregamos a Ti também todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Tu conheces a realidade de cada um, de cada família, Tu sabes aquilo que falta, aquilo que necessitamos. E também de modo especial nós queremos clamar, Senhor, para que Tu derrame chuvas sobre nossa cidade, sobre a nossa região. Tu sabes, ó Deus, das plantações que necessitam de irrigação. Tu sabes, Senhor, do nosso município de Nova Petrópolis, que carece de água vinda de outros lugares. Clamamos, Senhor, para que Tu tenhas misericórdia de nós. Seja compassivo, derrame chuvas sobre nós. Nós confiamos em Ti. Sabemos que Tu és Senhor sobre todas as coisas e és Senhor, inclusive, sobre o tempo. Por isso queremos confiar em Ti, não nas previsões. Em nome de Jesus. E tudo o mais que temos em nosso coração, tudo o que nós não conseguimos expressar com nossas próprias palavras, nós oramos juntos na oração que Tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante a sua face e te preencha com a sua paz. Amém.